Olá, hoje a gente vai embarcar numa jornada espiritual bem profunda para entender o verdadeiro sentido por trás de práticas como o jejum. Vamos ser guiados por 3 textos bíblicos riquíssimos para descobrir como esses atos, que parecem só externos, devem ser, na verdade, a expressão de um coração transformado. Então, para começar, a gente precisa se perguntar: o que realmente faz com que um ato de penitência tenha um significado profundo, em vez de ser só um ritual vazio? É exatamente essa a diferença que a gente vai explorar. E aqui está o ponto central da nossa conversa. De um lado, tem a prática que é só externa, sabe, feita por costume ou só para manter as aparências. Mas do outro lado, tem o ideal, um ato que nasce de um coração que realmente mudou por dentro. O nosso papo hoje é sobre como a gente sai do primeiro e chega no segundo. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai percorrer esse itinerário espiritual juntos, começando pela dimensão social do jejum, depois mergulhando na atitude interior que é necessária, descobrindo o seu significado mais profundo no amor, e no final, a gente junta todas as peças. A nossa primeira parada é com o profeta Isaías. É aqui que a gente descobre que o verdadeiro jejum não pode, de jeito nenhum, estar separado da justiça e da caridade. Ele tem uma dimensão social que a gente não pode ignorar. Olha só que citação forte do Papa São Leão Magno, que resume perfeitamente a mensagem de Isaías. O ponto crucial é esse: adianta alguma coisa passar fome se a nossa atitude, a nossa forma de tratar as pessoas continua a mesma? Continua injusta? Pois é, jejum não é dieta, é uma ferramenta espiritual. E o profeta não fica só na teoria, né? Ele nos dá exemplos bem concretos. O jejum que realmente agrada a Deus não é sobre o que a gente deixa de comer, mas sim sobre o que a gente faz pelos outros. É um chamado para ação, para olhar para a necessidade de quem está do nosso lado. E aqui a gente tem uma metáfora poderosíssima. Para que o nosso jejum chegue aos céus, ele precisa voar. E ele voa com 2 asas que não podem ser separadas: a oração, que nos conecta com Deus, e a justiça, que nos conecta com o nosso próximo. Uma sem a outra não funciona. Isso nos leva para essa ideia de uma trindade terapêutica. Olha só como as 3 práticas estão totalmente interligadas. A oração cura o nosso orgulho. O jejum domina os nossos impulsos, a nossa gula. E a esmola, ou a caridade, cura a nossa avareza. Juntas, elas promovem uma cura completa na gente. Agora, vamos para a segunda parte da nossa jornada. A gente sai um pouco do mundo exterior e mergulha na nossa atitude interior. E quem nos guia é o Salmo 50. Aqui a palavra-chave é coração contrito. Esse salmo, que foi escrito pelo rei Davi depois de um erro gravíssimo, nos ensina uma lição fundamental. Deus não está interessado em rituais vazios, em sacrifícios de animais, se a pessoa que oferece esses sacrifícios não tem um coração verdadeiramente arrependido e humilde. E a palavra aqui é contrição. Olha só a força que tem a origem dela no latim. Não é só se sentir mal pelo que fez. A ideia é de moer, de pulverizar a pedra do nosso orgulho até que ela vire pó. É uma imagem de humildade total, né? E isso nos leva a esse ponto aqui. A penitência de verdade não é um teatro. Não é sair rasgando as roupas para mostrar para todo mundo quanto estamos arrependidos. É uma coisa interna, dolorosa. É preciso rasgar o próprio coração para permitir que uma conversão real aconteça. Então, a conclusão dessa etapa, da nossa jornada, é clara. O sacrifício perfeito, a oferta que Deus realmente deseja, não é algo externo que a gente pode dar, mas sim o que a gente se torna: uma alma penitente, um coração arrependido e humilde. Chegamos agora na terceira e talvez na mais profunda camada de significado. No Evangelho de Mateus, Jesus eleva o jejum a uma dimensão completamente nova, a dimensão do amor. A dimensão que a gente chama de nupcial. A cena toda começa com uma provocação. Os fariseus e os discípulos de João Batista, que jejuavam super rigorosamente, chegam para Jesus e questionam: Ué, por que os seus seguidores não fazem o mesmo que a gente? E a resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele muda completamente o foco da conversa. Ele não fala de regras, de rituais. Ele usa a metáfora de uma festa de casamento e se apresenta como o noivo. E essa analogia é brilhante e ilustra muito bem o ponto. Jesus se revela como o noivo. Enquanto ele estava ali fisicamente com seus discípulos, era tempo de alegria, era tempo de festa.
não fazia o menor sentido jejuar, que é um ato que a gente associa ao luto ou à penitência. Mas aí Jesus adiciona a essa profecia, que é um pouco dolorosa. Ele anuncia que vai chegar o momento em que o noivo será tirado deles. E isso é uma referência clara à sua paixão e morte na cruz. E aí sim, nesse momento, o jejum ganharia um propósito novo e muito mais profundo. E aqui a gente chega no ponto alto. Para os cristãos, o jejum hoje não é só sobre penitência pelos pecados. É, acima de tudo, um ato de amor. É uma expressão de saudade e de desejo pelo noivo que foi tirado de nós, mas que prometeu voltar. Ok, agora na nossa última parte, vamos unir tudo o que a gente viu. Porque não dá para a gente separar o que o Espírito Santo uniu nessa catequese tão profunda sobre a penitência. Esse resumo visual da nossa jornada mostra tudo. A verdadeira penitência tem essas 3 dimensões que não se separam: a ação pela justiça social, a humildade de um coração contrito e a motivação do amor devoto. Uma coisa não funciona sem as outras. E assim que o nosso jejum físico se traduz no jejum do pecado e a nossa fome corporal nos desperta para a sede de justiça e de caridade, o jejum deixa de ser um fardo para se tornar uma expressão completa da nossa fé. E qual é a promessa para uma alma que se aproxima de Deus dessa forma, com o coração pulverizado pela humildade, mas unindo justiça e amor? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. É a resposta do próprio Deus à nossa prece. Quando a gente se apresenta de forma autêntica, Ele não nos rejeita. Pelo contrário, Ele responde: "Eis-me aqui." Uma promessa de presença e de acolhimento que dá sentido a toda a nossa jornada.